Ora, eu não sei exatamente o que é que vocês estão a ver. Eu estou a ver uma onda mar muito bonito. Uma onda muito bonita que me pareceu que era uma boa entrada para esta palestra. E queria agradecer, antes de mais, de facto, o convite, que me honra muito. Dizer que já sou professora jubilada, quer dizer, já fiz 70 anos, já estou fora da universidade, o que me dá, digamos, a possibilidade de estudar estas coisas com um pouco mais de profundidade e, sobretudo, um pouco mais de tempo. Ora bem, aquilo que eu queria dizer trata-se de um assunto bastante complexo, como vão ver. Mas a única maneira de tornar isto suportável é simplificá-lo o mais possível, porque eu acredito realmente que a verdade é aquilo que simplifica o mundo, tal como o Saint-Exupéry, que é uma espécie de meu maître à penser. De maneira que vos convido para este exercício e também para vos tentar mostrar como vocês mesmos, cada um de vocês, poderá, se o desejar, com os links que estão disponíveis no PowerPoint, que eu já enviei para toda a gente, espero que toda a gente tenha a possibilidade de o apanhar. Portanto, através desses links vocês poderão reconstituir o trabalho que eu fiz, fazer trabalhos completamente diferentes e tirar as vossas conclusões, porque é isso que me interessa e penso que será isso que está dentro do espírito da Fundação. Já me interesso por estes assuntos desde há bastante tempo. Por exemplo, dos primeiros artigos que publiquei sobre o assunto foi já em 2002. Quero também dizer que as minhas publicações estão aqui disponíveis neste link, portanto, poderão ver o tipo de coisa que me interessa. E queria também prestar uma sentida homenagem ao professor Morner, que faleceu há meses, há cerca de meio ano, e que vemos aqui, um ano antes do seu falecimento, a subir à riba da Berlenga Grande. Ele era a pessoa, na minha modesta opinião, que sabia mais sobre estas questões e eu devo-lhe imenso sob ponto de vista, sob muitos pontos de vista, mas nomeadamente sob o ponto de vista destas questões das variações do nível do mar. É preciso dizer que ele era uma pessoa que gostava imenso do trabalho de campo, de tal forma que quando viu uma fotografia, num trabalho meu, quando viu uma fotografia das Berlengas, ficou encantado e disse que tínhamos que ir lá. E, de facto, gastamos 2 dias de uma estadia que ele teve cá, a última estadia, para visitar as Berlengas. Isto para dizer que, de facto, a nossa atitude como cientistas da área das ciências da Terra é tentar o mais possível contactar com a realidade. Ora bem, mas também, evidentemente, neste caso nós não podemos ir ao campo. Aliás, o nível do mar não se vê subir e descer. O que se vê subir e descer são as marés. São coisas de uma temporalidade completamente diferente. E, portanto, vamos utilizar nesta abordagem uma série de sites, nomeadamente este site do SONEL, que é um site complexo, em que cada um destes quadradinhos representa links para aspectos muito interessantes, e que já vamos explicar. Um outro site é o site do Permanent Service for Mean Sea Level, e aqui o que se vê são as diferentes estações que possuem marégrafos, que estão registados e estão a fornecer dados, digamos, aceites e normalizados por esta organização. Depois há uma legenda aqui que talvez não se veja muito bem, porque é preto sobre azul, mas se forem a ver, Portugal só tem 2 marcas brancas. As marcas brancas representam dados que vão até 2019 ou mais tarde ainda. Os dados que estão marcados a preto representam estações cujos dados vão só até 2001. Bom, isto significa que para um país de marinheiros não estamos lá muito bem. Quer dizer, temos marégrafos, sim senhor, mas não temos uma certificação destes dados que permita que estes dados sejam, digamos,
estudados por outras pessoas, porque isto está disponível na internet e, portanto, qualquer pessoa pode estudar. Seja como for, vamos fazer o que pudermos para explicar este tema. Os dados que estão disponíveis embora não sejam muito atualizados, ok? Os dados que estão disponíveis em relação a Portugal são todos estes, todas estas estações, depois basta clicar nestes links, isto funciona como links, e vê-se uma série de coisas que já vamos ver. Vê-se, por exemplo, uma curva da variação do nível do mar para as diferentes estações, depois mais informação, e também para outras estações, como já vimos, está aqui Leixões, está aqui Sines, está aqui Ponta Delgada, já vamos perceber porque é que estão aqui, sobretudo estas estações. Indo a Leixões, encontramos este gráfico, mas podemos fazer o download dos dados mensais da variação do nível do mar de Leixões. E esses dados dão um ficheiro tipo text, com este aspecto, e através deste ficheiro é possível convertê-lo num ficheiro Excel que nos dá, de facto, uma curva idêntica àquela curva que tínhamos ali acima. O que acontece é que aqui nós conseguimos fazer retas de regressão, por exemplo. E então, no caso de Leixões, verificamos que há, aparentemente, segundo estes dados, há uma subida do nível do mar de 0,8 milímetros por ano. Portanto, menos de 1 milímetro por ano. Claro que também podemos dizer, bom, mas aquela figura provavelmente está um bocado errada na primeira parte, portanto estes 0,8 milímetros não são muito de fiar. Vamos ver o que é que se passa nos últimos anos, nesta parte terminal da curva. E de facto, nesta parte terminal da curva nós temos uma variação mais elevada do nível do mar, 2,6 milímetros. Mas eu quero dizer o seguinte, mesmo assim é um período muito curto, é menos de 20 anos, e quero dizer o que é mau para o estudo das variações do nível do mar. Elas têm que ser feitas em estações com pelo menos 20 anos, 18,6 anos, que é o ciclo lunar. E também queria mostrar aqui o cabeçalho de um artigo muito interessante que foi feito justamente em relação a Leixões, que permitiu medir a variação do nível do mar por uma leitura e digitalização dos dados do marégrafo, e chegaram à conclusão, e os senhores são matemáticos, andaram anos a estudar isto, que a subida do nível do mar em Leixões era 0,7 milímetros por ano. Portanto, algo que não se coaduna lá muito bem com aquelas ideias que temos acerca de subidas mais ou menos catastróficas do nível do mar. Também é preciso dizer o seguinte, que eu estou a tentar analisar os prós e os contras de todas estas questões, que de facto as variações do nível do mar são medidas aqui no marégrafo de Leixões, e há um GPS que está na Serra do Pilar, mas que está a uma distância muito grande. Os dados do GPS da Serra do Pilar mostram que, efetivamente, parece haver uma descida naquele setor. Mas, claro que a descida do setor da Serra do Pilar não tem nada a ver com o marégrafo de Matosinhos, não é? É preciso dizer que estes valores são claramente grandes demais e, portanto, os dados do GPS de Gaia não vão influenciar o nosso conhecimento das variações do nível do mar em Matosinhos. Mas aquele número 0,7 milímetros é, para mim, muito interessante. Quando a Cascais é a estação que tem uma sequência mais longa, aqui aparece com este aspecto, fazendo o gráfico direitinho no Excel, nós temos uma reta de regressão de 1,2 milímetros por ano, mas, claro, também compreendo, não vai além de 1993, salvo erro. Uma semana é muito tempo para resolver todos estes processos. É uma constante disciplina. Importam-se de desligar o microfone.
Ora bem, aqui temos a posição do marégrafo de Cascais e aqui temos a posição do GPS de Cascais, que estão próximos, como se está a ver. Portanto, aqui a questão do GPS, o GPS já poderia ajudar a perceber se a variação do nível do mar é mesmo aquela ou se tem a ver com movimentos da parte do continente, porque é preciso lembrar que os marégrafos são aparelhos que estão em cima do continente. Portanto, em cima dos porões, em cima de estruturas construídas pelo homem que podem ter uma movimentação específica. No caso de Cascais, o GPS de Cascais dá-nos isto, quer dizer, dá uma quase estabilidade, mas uma certa tendência para a descida. Quer dizer, o continente em Cascais está a descer um pouco. No caso de Ponta Delgada, a subida do nível do mar é de 3,8 milímetros, quer dizer, é muito elevada, sem dúvida, mas também é verdade que o GPS de Ponta Delgada dá uma descida de 1,6 milímetros por ano. Portanto, praticamente metade daquela subida do nível do mar é explicável pelo facto do continente estar a descer. E mesmo assim, a distância de um ponto ao outro ainda é relativamente grande. Aqui temos o GPS, aqui temos o marégrafo. Portanto, é possível que digamos, os dados do marégrafo ainda estejam mais falseados em relação à realidade. No caso de Sines, temos uma subida que também é relativamente elevada. Devo dizer também que é uma curva curta, mas não temos GPS, portanto não podemos comparar com o GPS. No caso de Lagos temos uma subida do nível do mar pequena, 1,5, e temos uma tendência para a descida do continente, como se pode ver aqui. O que significa, portanto, que estes valores devem ser subtraídos de certa maneira, isto é, a subida do nível do mar em Lagos é menor. E há aqui um caso que eu queria falar já agora, para depois referir mais adiante, que é o caso de Cádiz. Em Cádiz, aparentemente, há uma subida muito grande. Aqui há 3,5 milímetros por ano, mas depois acontece que Cádiz, esta estação que está aqui, está neste ponto. Acontece que o GPS respeitante a Cádiz, que é utilizado para, digamos, calibrar os dados de Cádiz, é este de São Fernando. E a distância entre eles é uma distância enorme, de 11 quilómetros. Portanto, e sobretudo uma situação geomorfológica completamente diferente. Quer dizer, aqui temos uma área muito próxima do mar, possivelmente com movimentos diferenciais em relação a esta. Portanto, este GPS não serve, de facto, para aferir a movimentação que se está a ver, a variação do nível do mar que se está a ver em Cádiz. Bom, aqui temos os dados que eu cozinhei, entre aspas, não é? Eu aqui não estou... Ok, agora já estou a ver melhor. E, aparentemente, com os elementos que eu estive aqui a conversar com vocês, as variações do nível do mar, absolutas do nível do mar em Portugal, seriam Leixões 0,8 milímetros, Cascais cerca de 1 milímetro, Ponta Delgada um pouco mais, e Lagos 0,96. Por acaso, valores que se aproximam muito de 1 milímetro. Ora bem, nós em relação a Portugal não temos dados destes. Isto é, eu inventei, entre aspas, com os elementos que tinha disponíveis, estes valores. Mas o SONEL, que é o tal site muito interessante, dá essas variações absolutas do nível do mar, isto é, deduzindo a movimentação do continente para uma série de estações. E, por exemplo, aqui assim, em Cádiz, lá dá 3,8 milímetros, que é, na minha modesta opinião, um erro, porque está a corrigir Cádiz com um GPS que está a 11 km de distância, mas para o resto da Europa os valores são relativamente pequenos. Eu fui até Brest e dá uma média de 1,5 milímetros por ano. Isto é, de variação absoluta do nível do mar, descontando os movimentos do continente. Cabe aqui
lembrar uma figura que o professor Morner apresentou na última comunicação que ele fez, que mostra uma questão que é importante discutir. É que a Escandinávia foi sujeita a uma glaciação muito intensa, há 18 mil, 20 mil anos, e o peso do gelo, que tinha 3 km de espessura, era tão grande que fez afundar a Escandinávia, que agora está a subir. Isto é algo que toda a gente sabe. E que acontece que esta parte central sobe mais e que à volta desta área há um setor em que não há nem subidas nem descidas e depois há uma área que se está a afundar por compensação isostática, porque se a matéria crustal está a levantar a parte central da Escandinávia, evidentemente essa matéria crustal vai fazer falta aqui na periferia, portanto há tendência para a descida nestas áreas à volta. Portanto, os movimentos do lado do continente, vistos nesta perspectiva, mostram que uma parte substancial da Escandinávia está a subir, e está a subir bastante, às vezes mais de 6 milímetros por ano. Recomendo que vejam estas legendas. Depois há aqui uma área à volta que nem sobe nem desce. E depois há uma tendência para a descida nesta área que corresponderia ao tal Forbolds. A sul da Europa temos uma certa mistura, isto é, temos áreas que sobem e áreas que descem. Predominam as áreas que descem, é verdade. Mas também há algumas áreas que estão a subir, portanto, que estão aqui. Eu estou a dizer a subir continentes, movimento do lado do continente, ok? Mas já agora, em Portugal, todas as estações que temos por aqui estão a descer, incluindo os Açores, incluindo as estações dos Açores, como já tínhamos visto. É claro que é deste jogo entre subida do continente e variações do nível do mar que resultam as variações relativas do nível do mar, que, ao fim e ao cabo, é aquilo que nós vemos nos dados dos marégrafos. E, portanto, temos aqui sítios onde o nível do mar está a descer, que são aqui na Escandinávia, sítios em que ele está relativamente estável e sítios em que ele está a subir um pouco, fruto da tal subida das temperaturas que aconteceu depois da pequena idade do gelo. Convém sempre lembrar que é depois da pequena idade do gelo. Tem mais 4 minutos. Ok, eu vou tentar despachar o mais possível. Ora bem, e fiz esta figura, foi aquela que, confesso, que me deu mais trabalho a fazer. Fui buscar curvas da variação do nível do mar em vários sítios. Por exemplo, no centro desta área que está a subir, na Escandinávia, e vê-se que o nível do mar, de facto, está a descer. Em Estocolmo, o nível do mar também está a descer. Depois temos aqui em Bergen, um nível de mar quase estacionário. Esta outra estação também tem um nível de mar praticamente estacionário, portanto, estão aqui indicadas as variações relativas do nível do mar nestas estações, e vê-se que esta área a branco é praticamente zero, e depois estes outros setores que estão já a sul, no tal Forbolds, que está a sofrer subsidência, estão a subir. Aqui o nível do mar está a subir, qualquer coisa da ordem de 1,5 milímetro, 2 milímetros. É preciso dizer, portanto, que uma boa parte da Europa, quando fala de variações do nível do mar, uma boa parte da Europa está a descer. Uma boa parte do continente europeu está a descer. Portanto, não admira que as variações do nível do mar sejam amplificadas. Esse é um aspecto que eu queria salientar. Portanto, aqui, de qualquer maneira, nós podemos ver as variações do nível do mar retirando essa componente do movimento do continente e vemos que o máximo que temos aqui é um valor em Klaipeda, depois poderemos falar disso, de 4 milímetros. Aqui assim também é um valor bastante alto, mas no resto, os valores que nos podem preocupar, isto é, a subida real do nível do mar, nestes pontos, porque se deduz já a movimentação do continente, são valores que estão aqui da ordem do 0 a 2 milímetros no máximo, que é este amarelo. Há alguns laranjas, mas são relativamente raros. Aqui no site do SONEL é possível encontrar uma folha de cálculo. Uma folha de cálculo que está aqui, eu não consigo.
Uma folha de cálculo que está aqui representada com uma seta. Fazendo o download dessa folha de cálculo é possível, efetivamente, fazer coisas interessantes. Como, por exemplo, isto. Um gráfico que eu fiz dispondo as estações segundo latitudes decrescentes. Portanto, aqui estão todas as estações que estão a latitudes norte. Aqui as estações que têm latitudes sul. Claro que é muito mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E depois os valores absolutos das variações do nível do mar, digamos, a nível mundial, em milímetros por ano. E o que a gente vê é que quase todos os pontos estão situados entre o 0 e os 4 milímetros, com uma média nos 2 milímetros. Quer dizer, a subida real do nível do mar, e mesmo isto está provavelmente exagerado, não ultrapassa em média quase nunca os 4 milímetros e anda à volta dos 2 milímetros. Bom, claro que não é isso que nos dizem na comunicação social. O que nos dizem é que a subida do nível do mar através da chamada altimetria de satélite é 3,4 milímetros e mais que para 2100 a subida prevista poderá ser entre 26 centímetros, ou 260 milímetros, e 98 milímetros. Ora bem, e agora, fazendo as contas, dividindo pelos 80 anos que faltam até ao ano 2100, nós percebemos que esta subida está mais ou menos em linha com os valores da subida absoluta que determinamos, embora eles sejam da ordem dos 2 milímetros, ainda assim é exagerada, mas que esta é verdadeiramente disparatada. Não há sítio nenhum no mundo onde o nível do mar esteja a subir isto. 12 milímetros por ano. E nem sequer no último período em que se deu de gelo completo, quase completo, de grandes calotes de gelo, nessa altura a subida do nível do mar foi da ordem de 10 milímetros e nunca de 12 milímetros. E nós não estamos nesta situação. Além disso, há evidentemente mapas de satélite, da altimetria de satélite, que aparecem pintados de cores vermelhas e dão a ideia que há uma subida muito grande do nível do mar, mas quero dizer que, segundo este site, que está ali representado, primeiro, as subidas não são iguais em todo lado. Portanto, há áreas em que há subidas e áreas em que há descidas, isto mesmo através da altimetria de satélite, e mais. Estes valores não servem para predizer mudanças do nível do mar, variações relativas do nível do mar ao longo da linha de costa. Isto é, para estudar correntes marinhas, temperatura da água do mar, etc. Não serve para avaliar variações do nível do mar ao longo da linha de costa, que é o que nos interessa, como é evidente. Porque no alto mar a gente aguenta perfeitamente que o nível de mar suba um pouco. Portanto, em conclusão, os dados dos marégrafos e os dados do GPS dizem que os valores da subida do nível do mar, descontando os movimentos de continentes, são em média em 2 milímetros por ano. A altimetria de satélite dá valores mais elevados, mas não servem para avaliar aquilo que realmente interessa, que são as variações do nível do mar na linha de costa. Aqui temos uma série de links que vocês poderão explorar. E muito obrigada pela vossa atenção. Fico à vossa disposição para qualquer dúvida que queiram apresentar. Muito obrigado, professora Assunção. Eu não sei se o nosso convidado